Então aqui a gente vai fazer um programa em Python para carga e descarga de capacitor. O circuito que a gente tem é esse cara aqui, ó. Tem uma fonte de alimentação, uma chave, um resistor e um capacitor. Então quando isso daqui está dessa forma, pode ver que não vai ter corrente circulando no circuito. Quando a gente fechar essa chave, o que vai acontecer? A corrente vai circular, vai passar pelo resistor, e no instante que você fecha a chave, a tensão no capacitor vai ser zero. À medida que o tempo vai passando, essa tensão vai se concentrando exatamente aonde? Exatamente no capacitor. E quando você quer fazer a descarga, você só vai mudar a chave para a posição B, porque aí não vai ter mais a fonte atuando aqui. Então, olhando aqui nas equações, a gente vai ver o que? A tensão no resistor, ela vai ser o valor que você tem na fonte, vezes a exponencial, né, de menos T sobre RC. Então aqui a gente vai ter que criar um vetor para ele poder atribuir valores de tempo, né, e receber os valores de tensão para cada instante de tempo colocado aqui. Mesma coisa quando a gente for fazer a tensão no capacitor. Então observa que quando eu tiver na condição de carga, né, que é exatamente essa tensão que a gente está calculando aqui, vai ter que fazer o mesmo vetor que nós vamos fazer aqui para poder fazer a carga, ou melhor, para poder analisar a tensão no resistor. Só que no circuito, né, nós temos esses dois valores em separado. No caso do programa, a gente vai jogar direto para esse cara aqui, que é o que interessa para nós, né? Então ele vai pegar o vetor, vai acumular valores de tempo, e esses valores acumulados de tempo ele vai jogar para poder criar o gráfico da tensão no capacitor. Da mesma maneira que a gente pode também fazer um gráfico para carga no capacitor, que ela vai depender do valor da capacitância que a gente vai ter, vezes a tensão. E o mesmo vetorzinho que nós temos ali, ó. Então 1 menos E de menos T sobre RC vai caracterizar o vetor que a gente vai ter que utilizar para poder fazer esse gráfico. A corrente no circuito da mesma forma. Então pode ver que aparece aqui também, só que o valor da tensão é dividido pela resistência para poder obter o valor dessa corrente. Tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso daqui utilizando o Tinkercad. Eu vou deixar aí na janelinha no final do vídeo. O que importa para nós aqui é saber também a constante de tempo. A constante de tempo é dado por quem? É dado pelo valor do resistor vezes o capacitor. Então ele vai determinar essa constante de tempo. E para que ela serve? Ela vai servir para a gente poder encontrar o quê? O valor que corresponde a 63% do valor da tensão da fonte. Então ela caracteriza ali 63% do valor da fonte, né? E se a gente tomar como 10 valores da constante de tempo, a tendência é ela se aproximar o quê? O limite ao próprio valor da tensão. Então a equação seria a mesma equação que a gente já viu anteriormente. No caso da descarga, o que vai acontecer? Esse valor da constante de tempo vai corresponder a 37% da tensão da nossa fonte. Se a gente juntar lá os 63% com os 37%, nós vamos chegar em 100% do valor da carga e descarga do capacitor. Então, agora vamos fazer um programa em Python para poder construir os gráficos de tensão, de carga e de corrente. Então vamos trazer aqui para o Colab para poder montar os gráficos, né? A partir das informações que nós vamos colocar através do capacitor, do resistor e do valor da fonte. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar as bibliotecas NumPy, que vai ser a biblioteca para manipular matrizes e vetores. Nós vamos importar a biblioteca Matplotlib, que é para poder fazer a parte gráfica, executar os gráficos. Depois, estou colocando aqui 3 valores de entrada: o valor de resistor em ohms, o valor de capacitor em farads e o valor da fonte em volts. Depois, com a NumPy, nós vamos criar o que? Um vetor, ó. Então eu estou criando um vetor que eu chamei de tempo, que é o T, NP, linspace. O que é o linspace? Ele vai criar um intervalo ali para poder inserir os valores de tempo dentro desse vetor. Então eu estou trabalhando aqui de 0 até 500 e ele vai fazer
o cálculo aqui do intervalo, que ele vai variar, com 5 vezes o valor do resistor vezes o valor do capacitor. Depois disso, ele vai calcular a constante de tempo, que é através do que? A multiplicação do R vezes o C, o valor da resistência vezes o capacitor. Então vamos rodar ali, ele já importou as bibliotecas. Vou entrar aqui com o valor de resistor de 1000, um valor de capacitor de 0.00001 Farad, e a fonte vai ser de 10 volts. Então ele está com uma constante de tempo ali, ó, de 0.001. Então executou perfeito ali para nós. Vamos colocar aqui um outro caso. 1000, depois um capacitor de 0.0001 e uma fonte de 10 volts. Então ele está trabalhando ali com uma constante de tempo de 0.1. Só para a gente poder ver como que é esse vetor, eu vou pegar e colocar aqui, ó, print T, para a gente poder ver o vetor que ele criou para nós ali, ó. Ele pegou de 0 até 0,5, tá? Então ele está trabalhando com essa constante de tempo aqui. Bom, feito isso daí, a gente já tem que partir para quê? Com esse vetor T, ele vai jogar dentro da NumPy usando a função exponencial, que é exatamente aquilo que nós vimos na abordagem conceitual, né? Ele precisa pegar uma exponencial e dessa exponencial ele vai fazer o quê? Alimentar esse vetor. É uma exponencial negativa que vai dividir pela constante de tempo, que é o R vezes C. Aqui já poderia até colocar, né, o CT tempo, que é a própria constante de tempo. Deixa desse jeito para poder enxergar melhor como que vai ficar. Então aqui ele vai fazer o cálculo da tensão de carga e o cálculo da tensão de descarga. Executar, ele só vai armazenar os valores nos vetores e não vai apresentar resultado. Se a gente quiser apresentar resultado, é só colocar lá, ou coloca lá o V carga, para poder ver o vetor de tensão, ó, que ele já fez toda aí a implementação dentro do vetor, até chegar ali no valor máximo que ele atingiu, que foi 9,93. Tá? Então isso aqui é só para poder verificar se armazenou ali dentro. Depois nós vamos fazer o cálculo da carga do capacitor durante o carregamento. Então, mesma ideia, só que agora eu vou usar o Q carga, né? Que é relacionado à parte da carga em relação à fonte. Então eu vou entrar aqui, executar. Ele já executou tanto para carga quanto para descarga o valor de carga do capacitor. Lembrando que isso aqui, ó, ele está usando a biblioteca NumPy para poder fazer essa manipulação desses vetores. Por fim, ele vai fazer o cálculo da corrente de carga. Então a corrente de carga também vai usar a mesma ideia lá, ó. NumPy exponencial menos T sobre R vezes C. Tá? Agora vamos executar aqui para poder fazer o gráfico de tensão. Então no gráfico de tensão eu estou colocando para ele criar uma figura 10×5, onde ele vai plotar T, o V carga, o nome que ele vai dar ali para a legenda é carga de tensão, e a equação também. Depois ele vai plotar T, V descarga, o valor da legenda descarga de tensão, com a própria equação, e ele vai diferenciar através desse tipo de linha aqui, ó, esse estilo de linha que vai ser uma linha tracejada. Título, tensão de carga e descarga do capacitor. O valor que nós vamos ter no eixo X vai ser o tempo, o valor que vai ter no eixo Y vai ser a tensão. Quero que ele faça a impressão na tela usando uma grade, né? Depois vai apresentar a legenda e ele mostra o gráfico. Então essa aqui é a sequência básica para poder criar um gráfico dentro da Matplotlib. Então tá aí, ó, o gráfico de tensão de carga e descarga, que ele pegou aquele vetor com os valores de tempo, inseriu naquelas equações do valor de tensão e construiu tanto para carga quanto para descarga. Agora fazer o gráfico de corrente. Eu até simulei aqui, vou tirar ele daqui e fazer novamente. O que muda? É a mesma coisa que foi feita aqui anteriormente, só que a única coisa que ele vai plotar diferente aqui, tempo e corrente de carga. Então aqui ele vai mostrar o gráfico da corrente de carga. Exatamente aquilo que nós vimos na parte teórica, na parte conceitual.
E por fim nós vamos fazer o gráfico da carga do capacitor, só que com o valor sem levar em conta a tensão, né? A gente vai levar em conta o valor de carga em coulombs. Então vamos rodar aqui. Então tá aí, o gráfico é muito parecido com o gráfico que nós fizemos para tensão, só que aqui ele está usando o que? Aqui ele usa tensão, pode ver que ela vai de 0 a 10, e aqui ele está usando o de carga, que vai do valor 0 até o valor máximo do capacitor, que seria 0,001 farad. Aí é só fazer algumas alterações para deixar o gráfico da maneira que você quer. Só lembrando que o valor da constante de tempo representa 63%, né? Então de 10 volts, né, que seria o máximo, 63% vai estar aproximadamente aonde? Aqui, ó. Que é exatamente o valor que tem lá para a constante de tempo, ó, 0,1. Então em 0,1 ele vai ter o quê? Ele vai ter 63% do valor final. Enquanto que na descarga, né, vai ser 37% em relação ao valor final, que é 0. Então fica aí o gráfico de carga e descarga do capacitor utilizando o Python.